E voltamos agora ainda neste assunto, né? O presidente Lula assinou na última sexta-feira o projeto de lei antifacção. A medida é a principal aposta do governo para tentar sufocar o crime organizado. A proposta foi enviada à Câmara dos Deputados com pedido de urgência na análise. O projeto cria a figura da organização criminosa qualificada, a facção criminosa, com pena de 8 a 15 anos de prisão para quem agir com o objetivo de controle territorial ou de atividades financeiras mediante o uso de violência, coação, ameaça ou outro meio intimidatória. Em caso de homicídio praticado a mando de uma facção criminosa, a pena vai variar de 12 a 30 anos de prisão, uma das mais altas da legislação brasileira. O texto classifica o crime como hediondo, o que torna inafiançável e impossível de ser perdoado por indulto ou anistia. A proposta também amplia as ferramentas legais para a responsabilização de integrantes de facções. O projeto facilita o uso de técnicas de investigação com a possibilidade de infiltração de policiais e de colaboradores em facções. Além disso, prevê que os juízes possam determinar que provedores de internet, telefonia e empresas de tecnologia viabilizem o acesso a dados de geolocalização em casos de ameaça à vida ou à integridade de pessoas. O projeto prevê ainda o afastamento de agente público quando houver indícios de envolvimento com facção criminosa. O texto também traz alterações na lei para facilitar a apreensão de bens em favor da União e a intervenção judicial em empresas utilizadas para crimes e o bloqueio de operações financeiras, bem como a suspensão de contratos com o poder público. Rafael, sua opinião sobre este assunto, você acha certo? É um avanço, né? Até me chama a atenção o governo Lula propor esse tipo de medida, né, através de uma medida provisória, uma vez que o público da esquerda normalmente critica esse tipo de política onde você aumenta as penas para poder conter o crime. Eu, particularmente, sou adepto, acho que está tudo certo, só imagino que o governo Lula esqueceu de incluir o cerne principal do problema, porque o que nós vimos são melhorias nas penas, no sentido de endurecimento dessas penas. Entretanto, não se fala em aumento das penas para o tráfico, uma vez que essas organizações, elas se organizam por conta do tráfico, elas se financiam também por conta do tráfico. Então, imagino que é uma medida positiva, tem sim que endurecer as penas, criar meios mais efetivos de combate ao crime, que hoje, se brincar, está mais organizado que o judiciário. Entretanto, precisa-se combater o cerne da questão. O crime de tráfico não pode ser mais um crime aí mediano, tem que ser um crime tão grave quanto estes aí que acabaram de ser endurecidos. Você, Ana, qual que é a sua opinião sobre esse projeto aí do governo federal? Você acha que é um pouco populista? Foi na veia certa neste momento? Eu até concordo com o doutor Rafael que seria uma medida provisória, seria interessante, mas eu acredito que foi projeto de lei, né? Pelo governo? Foi um projeto de lei e, assim, eu acredito que nesses casos a medida provisória seria interessantíssima, porque de fato é um caso urgente, né? Mas não, preferiu mandar um projeto de lei, já é outra sinalização. E aí eu concordo também com ele no sentido de que todo o avanço é bem-vindo, mas eu enxergo mais como um posicionamento, né? Uma prestação de contas à população, tipo, olha, estou fazendo alguma coisa, porque já tramita uma PEC da segurança pública que está travada, que tem seus problemas, ela representa uma perda de autonomia para os estados que já estão precários em autonomia, já estão fragilizados, já estão com essa, desde a reforma tributária, os estados eles têm perdido esse acesso ao governo e têm perdido poderes, e aí você trazer uma PEC da segurança pública que fragiliza ainda mais, até que ponto? E nesse sentido eu vejo que muitas medidas ótimas, todo avanço é bem-vindo, no entanto a gente tem PIX, a gente tem um largo investimento em sistemas de informação do Brasil. A única forma de fato,
lastrear o crime organizado é rastrear o dinheiro. Então, cadê as ferramentas que fazem esse link de informação, que pegam é para isso que precisa ser usado o Pix. Então, já que é tudo às claras, cadê o link de informação entre a Receita Federal e o Banco Central? Eu acredito que o avanço precisa ser nesse sentido, precisa ser de investigar o rastro do dinheiro pelo país. Só assim a gente vai conseguir mapear, de fato, aonde chega, até aonde vai a atuação do crime organizado, porque você tem ali uma série de atividades paralelas da milícia, né? E atividades que permeiam as atividades regulares do Brasil, né? Como foi o caso daquela operação lá na Faria Lima. Então, aonde estão as medidas nesse sentido? Eu acredito que daqui em diante nós temos que pensar num estágio de transparência total. Tudo declarado ao imposto de renda, o Banco Central sabendo de tudo e ao indício de qualquer irregularidade, isso ser investigado com rigor. Obrigada, Ana. Rafael pediu a fala para uma tréplica. Na verdade, seria só uma complementação. Nós vimos recentemente no governo Bolsonaro, no auge da Covid, que o Supremo Tribunal Federal tirou do Bolsonaro a capacidade de gerir aquela pandemia. E o argumento utilizado para tirar essa competência do presidente era que o país era muito grande e que, às vezes, o que acontecia ao norte não era a mesma situação do sul e somente uma pessoa coordenando um país tão extenso não seria o suficiente. Neste sentido, vejo com uma similaridade de situações. Como muito bem disse minha debatedora, o governo federal ele quer tirar da competência dos governos estaduais a polícia e transferi-la para o governo federal. E vejo da mesma maneira, o país é muito extenso, são realidades totalmente diferentes. A polícia no Rio de Janeiro tem um tipo de situação cotidiana, a polícia no Acre tem outra. Então, eu imagino que é algo extremamente nocivo se porventura essa modificação vier e nós precisamos sim que as polícias estejam a mando de seus respectivos governadores. Obrigada, Rafael, pela sua opinião também.